Show da Tarde com Tadeu Soares. Bom dia! Ou melhor, boa tarde, porque estamos no Show da Tarde. E eu queria desejar uma linda e abençoada semana para todos os nossos telespectadores. E abençoada mesmo, porque não é qualquer semana. Ontem foi domingo de Ramos. Um calor, todo mundo na praia, maravilha para quem pôde ir para a praia. E essa semana vamos ter Sexta-feira Santa, que é feriado. Então prepare-se já, porque sabe como é que é feriado e véspera de feriado em Florianópolis. Para tudo. Sábado, teremos sábado de aleluia. E domingo, aquele domingo de Páscoa, cheio de ovinho para as crianças, embora os ovinhos não estejam muito pelo preço da galinha, mas pelo preço da morte. Então eu não sei por que ficou tão caro, de uns 10 anos para cá, ovo de Páscoa, porque na minha infância, ovo de Páscoa era um negócio enorme, tinha vários, fazia aquela cestinha, e eu não teria condições de dar para 3 filhos os ovos de Páscoa que eu recebia na minha infância. Mas temos que nos adaptar, temos outras alternativas, evidentemente, mas o que eu queria era dizer que, para aqueles que não comem carne, que são praticantes, não tem lugar melhor do que estar em Florianópolis, do que estar em quem vive da pesca, do que está a gente poder desfrutar do que tem de melhor na nossa culinária e com todas as especiarias que vêm do mar. Então aproveite, faça a sua reflexão e ao mesmo tempo desfrute do que nós temos de melhor. E eu também queria fazer 2 pequenos registros, né? Um que é com relação a esse calor fora de época, que muitas pessoas que pesquisam na área de meteorologia já disseram que nós podemos passar de 1,5 grau a 2 graus de aumento de temperatura. 2 graus Celsius é muito grande, o que se imaginava ficar para o final de 2060, já estão alguns indicativos durante esse período, e a ONU apresentou que esses foram os 10 anos mais quentes de toda a história que nós temos desde a Revolução Industrial. Ou seja, temos 150 anos que cada ano está mais quente. E nós precisamos nos preparar, tanto psicologicamente, como também cientificamente, e toda a estrutura que nós temos para enfrentar esse tipo de situação, que está mais crítica do que a situação política, que parece que ninguém entende mais nada, nem quem acha que entende. Quem acha que entende não entende nada, e quem acha que não entende é porque não entende mesmo. Mas vem aí ano de eleição, ano de Copa do Mundo, e pelo visto ano de muitas novidades, e um ano que eu espero que você tenha prosperidade e que você saiba encontrar o seu caminho. E já falando em encontrar o seu caminho, eu vou entrevistar agora a Larissa Jansen. Ela é psicóloga e vai falar conosco sobre 2 problemas que são muito comentados e pouco entendidos por parte da população. O primeiro é o TDAH. Ela vai explicar com calma o que é esse déficit de atenção, essa dispersão que não permite que a pessoa consiga se desenvolver de uma forma melhor. E também vai conversar conosco um pouco sobre ansiedade. Boa tarde, doutora Larissa, que prazer ter você aqui no Show da Tarde. Eu já vou começar lhe perguntando, TDAH e ansiedade são doenças,
são desvios de padrão, são condições da pessoa? Como é que a psicologia hoje analisa e classifica esses dois transtornos, o TDAH e a ansiedade, e qual a diferença de um e de outro? Boa tarde, Sr. Rogério, boa tarde a todos. Então, o TDAH e a ansiedade, eles têm algumas diferenças importantes, tá? A ansiedade, ela começa como um mecanismo natural do nosso organismo, tá? Que nos ajuda, que nos prepara para determinados eventos, determinadas situações. A ansiedade em si, ela não é um problema, ela não é um transtorno. Ela é uma reação natural, um mecanismo natural do nosso organismo. Ela começa a ser um problema se ela começa a impactar negativamente a nossa vida, quando ela começa a sair do controle. Aí ela demanda atenção e pode ser necessário que a pessoa busque ajuda especializada. O TDAH, ele, por sua vez, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Logo, ele é diagnosticado, um dos fatores que determinam o diagnóstico do TDAH é ser diagnosticado antes dos 12 anos de idade. Mesmo quando a pessoa recebe o diagnóstico depois de adulta, ela vai, durante o período de investigação diagnóstica, os profissionais envolvidos, vão investigar desde quando os sintomas estão presentes do TDAH. O TDAH, como o Rogério bem colocou aqui, é uma questão que a pessoa tem uma dificuldade mais alta, mais forte, de manter a atenção e o autocontrole, que são duas das chamadas funções executivas, que é principalmente localizada na parte frontal do nosso cérebro. A princípio é isso, Rogério, respondendo sua pergunta. Uma curiosidade de um leigo como eu. Quando se manifesta o TDAH, de que maneira que ele pode ser visto não só como uma dispersão, mas como um verdadeiro déficit de atenção? Ele tem cura? Que tipo de tratamento tem? Se é medicamentoso, se é psicológico? E quando ele deve ser tratado? A princípio, é necessário observar principalmente o desenvolvimento da criança. Como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, você vai notar várias dificuldades da criança em sustentar a atenção. Ela vai ter outra coisa muito importante, essas alterações de comportamento, de hiperatividade, de funções executivas, autocontrole e tudo mais, não só na escola, mas em outros ambientes também. Isso é importante notar, esses prejuízos, esses comportamentos em ambientes diferentes. Tá? Esse também é outro fator que ajuda os profissionais a diagnosticarem. Tá? O tratamento, geralmente, ele é medicamentoso, porque há uma disfunção, principalmente no lobo frontal cerebral. Pesquisas indicam que essa área do cérebro tende a ser um pouco menor em pessoas que apresentam um TDAH, e disfunções em principalmente dois neurotransmissores, que é a dopamina e a noradrenalina. Tá? Então, a pessoa tem uma dificuldade muito grande em executar funções, em executar tarefas ligadas a essa área do cérebro devido a essas alterações. Então, a terapia e a medicação são indicadas para esse caso. Muitas vezes a pessoa passa muitos anos tendo problema de foco, de atenção, procrastinação, autocontrole, hiperatividade, e não sabe que tem ou TDAH ou outras condições presentes. Porque é muito fácil confundir, principalmente com um videozinho de TikTok, Você se autodiagnostica, eu tenho TDAH. Não, isso é importante procurar um profissional, porque existem muitos sintomas que podem fazer a pessoa confundir. E, às vezes, ela pode achar que tem TDAH e outra coisa, mas, a princípio, é isso. Perfeito. Ficando ainda no TDAH. Ele é hereditário, ele é adquirido, se nasce com, se desenvolve, e aquelas pessoas que não tratam na infância, ele tende a piorar e tem problemas depois na fase adulta e principalmente no desenvolvimento da atividade profissional? Ele, como um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem fortes fatores genéticos. A pessoa já nasce com ele. Ninguém desenvolve TDAH na vida. A pessoa já nasce por ser um transtorno do neurodesenvolvimento. O que acontece muito é que há uma impressão de que ele piore com o passar da vida, porque
A pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai entrando no mundo adulto e as responsabilidades também vão ficando maiores e mais complexas. E um TDAH não tratado vai gerar prejuízos cada vez maiores, principalmente porque a pessoa chegou na vida adulta e precisa administrar a própria vida. E com esse transtorno, muitas vezes não detectado e não diagnosticado, tem-se a impressão de que a pessoa piorou, mas a verdade é uma coisa que sempre esteve ali presente e ela não detectou e não tratou. Daí a necessidade de buscar ajuda profissional. Então, respondendo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa já nasce e tem fortes fatores genéticos. Você vai encontrar, depois que a pessoa encontra o seu diagnóstico e começa o seu tratamento, é muito comum ver na mesma família outras pessoas chegando ao mesmo diagnóstico. Ou seja, é uma doença grave, séria, e quanto mais cedo tratar, melhor é para o desenvolvimento de toda a sua vida. Mas não que ela aumente ao longo da vida, ela só vai se manifestar em, muitas vezes, atividades profissionais que exigem um pouco mais de atenção e, evidentemente, essa pessoa pode perder possibilidades profissionais se não tratar, ou na infância, ou na fase adulta, que é muito mais complicado. Então, muita atenção a essa doença. Volto a repetir, doença que pode ser tratada por um psicólogo e diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra. Como a doutora falou, é medicamentoso. Então, muita atenção a essa doença que é o TDAH, que não é só garoto dispersivo, garoto traquina que fica pulando o muro, não é quem fica se divertindo, não, é quem tem déficit de atenção. Por isso é importante procurar um psicólogo. Doutora, nós já estamos caminhando aqui, tem 3 minutinhos só para a gente, mas agora fale um pouquinho mais da ansiedade, que, pelo visto, não é uma doença, mas também tem que ser tratada. Isso mesmo, Rogério. A questão da ansiedade, como foi colocado antes, ela é uma questão natural nossa, é um mecanismo natural nosso, que nos ajuda a nos preparar, a antecipar situações, estarmos prontos para aquilo que é importante. A ansiedade, ela só é um problema quando ela começa a ficar fora de controle. Quando ela começa por fatores ambientais, fatores que cada pessoa pode identificar na sua vida, se é o caso, ela começa a ter um desconforto maior do que deveria. E ela se estende por muito mais tempo do que aquela situação pontual marcaria. Né? Quando a pessoa começa a ter problemas com sono, quando a pessoa começa a ter problema com apetite por causa de ansiedade, ou comer demais ou não comer, tá? Quando ela começa a ter crises de pânico, ataques de pânico, tá? Outros problemas cotidianos, quando ela sai do controle, quando ela não é possível controlar, questões somáticas, desconfortos físicos, a ansiedade chega a alterar até fisicamente as nossas sensações. Nessa situação, quanto antes a pessoa buscar ajuda, se ela sente que há um prejuízo cotidiano na sua vida com relação a sintomas de ansiedade, melhor ela também tratar. Não esperar piorar. Não é frescura, assim como o TDAH, não é frescura, não é falta de força de vontade, não é exagero, não é mimimi, como o pessoal fala. São condições mentais que, fora de controle, e no caso do TDAH, sem tratamento, e no caso da ansiedade, sem controle, e quando necessário, sem tratamento, geram prejuízos importantes na vida da pessoa. O TDAH, por exemplo, a pessoa tem uma tendência a ter um número de demissões bem maior na vida do que uma pessoa que não tem. A ansiedade, há problemas sociais importantes também, por causa de ansiedade, questões profissionais, outros problemas de saúde que podem aparecer por causa da ansiedade não tratada, não trabalhada. Por isso que é importante levar a sério esses sofrimentos e buscar ajuda o quanto antes, se perceber que essas condições estão impactando negativamente o cotidiano. Eu agradeço muito a presença da doutora Larissa Iosen, e vou convidá-la para voltar aqui ao programa para falar desses temas, aprofundá-los e outros, como, por exemplo, depressão. Agora, não deixe de procurar um profissional se você tem qualquer desses sintomas, porque a sua qualidade de vida vai melhorar muito. O Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.